Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para os estudos, inspirada na oração de Santo Tomás de Aquino. Tu, Criador do Universo, Tu, fonte de luz e de sabedoria, Tu, poderoso início de tudo, com a Tua claridade ilumina a escuridão do meu entendimento e afasta de mim as trevas do pecado e da ignorância. Dá-me perspicácia para compreender, boa memória para reter, capacidade para bem aprender, sutileza e precisão no esclarecimento, plenitude e graça na expressão. Ensina o início, conduz o progresso e ajuda a conclusão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É uma alegria grande, né, chegarmos então a esse nosso 7º encontro, sinal, né, de perseverança já, e que nosso Senhor ele possa ir nos conduzindo para realmente entendermos a partir, né, do relato de São João, evangelista, aquelas características profundas, né, os símbolos profundos do mistério do Cristo, né? O mistério do Cristo narrado desde os sinais, né? Aquelas razões de verdadeira revelação, né? A revelação é aquilo que perpassa todo o Evangelho de São João. A revelação de Deus em Jesus Cristo, em Cristo como sendo a plenitude da graça, né? Sendo ainda mais o Filho, né? O Filho do próprio Deus, e não apenas um profeta como os outros. Porque nisso tudo a gente entende o sentido de que o Evangelho de São João seja chamado de místico ou espiritual, né? E principalmente teológico. Então ele não diz apenas de uma boa nova, mas ele dá testemunho de quem é o Cristo e ainda descreve Jesus como aquele que revela o Pai. Além disso, é importante porque nós sabemos que desde o início a gente já havia visto que Jesus é a encarnação, né? É a palavra de Deus ganhando a existência humana. E assim nós começamos um processo de redenção mesmo, né? Desde a encarnação, por toda a vida de Cristo, até a sua paixão, morte e ressurreição, né? No nosso Tríduo Pascal. Esse movimento todo se encontra com o processo de salvação que Deus vai revelando nos sinais. Cada milagre, em cada prodígio, em cada ação miraculosa de Cristo, ele tem por inspiração a, a manifestação mesma da vida que ele dá, essa saúde que ele quer devolver, não é apenas ao corpo, mas principalmente à alma, né? E aqui nós recordamos algo que é a direção da ação da igreja, né? Salus animarum suprema lex. Lex é lei, então suprema lex, lei suprema. Salus animarum, a salvação das almas. Salvação das almas é a lei suprema. E essa salvação das almas, ela vai se revelando também, né? Nesses elementos espirituais do Evangelho. Vamos lá. Hoje nós encontramos, depois, né, da passagem no 4º capítulo
a respeito da samaritana e da salvação, né, que chega ali a Samaria, de quantos se convertem, né, onde uma profundidade grande, né, é expressa naquele encontro de uma mulher que não era judia, né, em um encontro com Cristo, e naquela ocasião é um encontro íntimo e pessoal no qual ela faz a experiência de Deus mesmo, né? É isso que nós percebemos quando ela percebe que tu és profeta, né? Tem dito aquilo que eu não te revelei, mas ela vê mais do que isso, como se ela encontrasse ali o, o verdadeiro esposo, né? De sua alma. Já havia tido 5 homens, e toda aquela situação que remete muito à história mesma do povo de Israel, né? Que havia se dividido muito em idolatria, né? Nas vezes que feria a aliança, e agora a igreja, que é a esposa mística de Cristo, né? Somos nós. Então, nós havíamos visto essa passagem e onde Cristo ele não, os apóstolos, né, tinham ido buscar alimento, mas quando eles voltam, Jesus, ele não precisa mais comer, pois já se alimentou, dizendo, né, eu tenho um alimento e vós não conheceis, e esse alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, nós começamos a entender, né, aquela tensão que várias vezes surgiu no Evangelho, que era exatamente os homens pensando na carne, né, pensando de uma maneira carnal, e Cristo sempre na maneira espiritual, ou seja, vendo não a aparência, mas a essência, o profundo. Quando ele diz principalmente, né, tenho um sustento que vós não conheceis. E meu sustento é cumprir a vontade daquele que me enviou e terminar sua obra. Terminar sua obra. Grava isso, meus irmãos, porque terminar uma obra significa que talvez alguém continue trabalhando. A gente vai ver como que essa controvérsia do trabalho vai aparecer no nosso estudo de hoje, especialmente no capítulo 5. É assim que ele já vai indicando sempre, né, essa ideia da nova criação que vai se realizando, né, através da vida de Cristo. E Jesus, ele vai mostrar também, né, como ele cura, né, salos é salvação, que eu disse, né, salvação das almas. Mas salos significa também saúde, né? Então, curar pode ser curar realmente do corpo e indicar profundamente a salvação. Vamos lá. Cura do filho do funcionário. Capítulo 4 de São João, versículo 46 a 54, né? Que é uma, uma narração de um milagre em Caná e indica, né, aquilo que já começava a ser manifesto, né, lá nas bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho, indicando, né, um sinal de plenitude de vida. E agora ele volta a Caná e nesse segundo, né, não mais no casamento, nesse segundo nós temos a situação do limite entre a vida e a morte, né? E, e aqui a ação de Cristo ela completa esse sentido de dar a vida, né? De Senhor da vida. Foi novamente a Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia aí um funcionário real
cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então ele estava em Caná, e o filho do homem, Cafarnaum. Isso explica porque ele vai ter que fazer, o pai, né, vai fazer uma viagem. Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que descesse para lá, a fim de curar o seu filho, que estava para morrer. Jesus lhe disse: Se não vides sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia, seus servos foram ao encontro para dizer que seu filho estava vivo. Ele perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: Ontem, à 1 da tarde, a febre havia passado. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: Teu filho vive. Então passou a crer, ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. É interessante nós repararmos como a fé desse homem, ela foi motivada pelo sinal. Porque a gente já percebe que ele havia uma fé grande o bastante a ponto de fazer com que ele viesse até Cristo, né? A gente percebe que é um funcionário real, então era alguém que algum prestígio tinha e talvez pudesse ter algum temor humano, né? E pudesse, por isso, fazer como Nicodemos, talvez, que a gente já viu, que foi encontrar Cristo à noite, né? Porque talvez tivesse certa vergonha ou coisa do tipo, né, se encontrar assim com o Nazareno, que já não tinha uma fama muito boa, por, por talvez mostrar algo que pudesse desagradar aos judeus, né? Completamente determinado esse funcionário, né, esse pai, foi ao encontro de Cristo, porque é a ocasião toda, né, de uma extrema angústia. Imagina, né, o desespero de um pai que vê o filho numa situação à beira da morte, né? É claro que ao encontrar uma possibilidade, ainda que muito remota, de cura para o filho, ele iria, né, encontrá-lo. Então ele sai de Cafarnaum e vai até Caná. Lá ele encontra o Cristo e assim esse funcionário do rei, né? O rei era o Herodes Antipas, que vivia em Cafarnaum, né? Então esse homem tinha prestígio lá. O Ele deixa, né, toda esse temor e vai, o que já manifesta de alguma forma que ele tinha sim uma certa disposição para crer. Então ele está ali no processo mesmo da fé, no, de começar essa confiança desde a fama que ele tinha de Jesus, né? Que o povo já começava a falar que Cristo realizava milagres. Então, ele pede de Jesus um milagre, né? Aí Cristo ele faz uma certa repreensão
né? Ele repreende, porque o que nós devemos buscar em Deus não é um milagre, né? Para satisfazer a nossa curiosidade. É antes disso buscar realmente a salvação, que pode ou não acontecer por um milagre, né? A nossa fé não pode ser sustentada apenas naquilo que nós vemos. Nós precisamos superar essas necessidades sensíveis para crer mesmo, né? Com o coração, para fazer aquilo que Jesus diz que o Pai espera, né? Os adoradores em espírito e em verdade. E nisso, né? Jesus faz como que essa correção ali, mas o Pai, ele continua, né? Com urgência. E assim, quando Jesus pronuncia sua palavra, o homem crê nele. E essa fé, ela é confirmada quando no dia seguinte, olha, depois da hora sexta, né, do meio-dia, então tem a hora sétima, 1 hora da tarde aproximadamente, ele estava ali nesse encontro com Cristo, quando ele crê na palavra de que o Filho vive. Nisso, ele se coloca em viagem para Cafarnaum. E no, no dia seguinte, né, ele vai encontrar os servos, né? Olha lá, ele estava descendo quando os servos saíram ao encontro dele para anunciar que o menino estava bem. E aí eles dizem, quando que ele melhorou? No dia anterior, quando era 1 hora. Então ele entende, olha, quando eu estava com Cristo lá em Cafarnaum, meu filho melhorou. Aí ele confirma a sua fé, e essa fé é motivo de erguimento, né? Ou de verdadeira fé para todos os outros da sua família. E aqui, o Logos, né? A palavra da vida, encarnada em Jesus Cristo, ela manifesta, né? Que veio realmente trazer a vida. E nesse sentido, nós começamos a perceber como que nosso Senhor, ele, ele é realmente Senhor, né? Não como um pronome de tratamento respeitoso, mas ele é Senhor no significado de senhorio, né? Exatamente como um rei que detém poder nas mãos. Ele detém um poder supremo, que é o poder sobre a própria vida. De modo que, mesmo distante, sem nem estar próximo do filho, ele curou, né, aquela criança. E assim a gente começa a contemplar a, a majestade de Deus, né? A sua magnanimidade mesma. Porque se nós começamos a ver que ele operava milagres, esse é um dos grandiosos, né, que ele realiza, porque ele devolve a vida. E isso diz bastante de quem é Cristo. E a gente vai perceber agora no capítulo 5. Passado algum tempo, os judeus celebravam uma festa. E Jesus subiu a Jerusalém. Então, essas festas todas que aparecem, né? A gente tem a festa das tendas, a festa da Páscoa, essas festas todas que aparecem no Evangelho de São João, elas vão mostrando como que a atividade de Cristo, né, ela é ressaltada não na Galileia, mas especialmente em Jerusalém, né, na Judéia. E Jesus sobe a Jerusalém, onde existe, né, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, em hebraico chamado Betesda ou Betzata. Lembra, Jerusalém é o lugar que a gente tem o templo, né? Foi construído 7 séculos lá antes de Cristo já. E esse templo
conforme a gente vê a descrição toda, né, de toda a história no Antigo Testamento, levou lá aqueles 40 e tantos anos, né, para ser construído. Esse templo, olha lá, 46 anos, né, versículo 20 do capítulo 2 nós vimos. Esse templo em Jerusalém era onde eram ofertados os sacrifícios, se recordam? E a gente via lá no capítulo 2, né, nos versículos 16, por ali, que o povo vendia ali muitos animais, né? Touros, ovelhas, né? Tudo isso para ser ofertado em sacrifício. E aqui Jesus, ele chega ali, né, perto dessa porta das ovelhas. Então é onde as ovelhas entravam, né, para que elas fossem encaminhadas lá para o lugar do sacrifício, para o altar. Nós temos uma piscina. E essa piscina, onde ficava a água, né, para que o altar do sacrifício pudesse ser lavado, né, depois de cada um dos sacrifícios, para que o sangue, né, daqueles animais pudesse ser lavado. E ali ficava deitada uma multidão de doentes, né, então nessa piscina, cegos, coxos, paralíticos. Encontra-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Versículo 6. Jesus o viu deitado ali e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Olha só, essa pergunta ela é profunda, não é tão simples assim. Ah, ele está ali é porque ele quer ficar curado. Olha, vamos guardar isso no coração por enquanto. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho quem me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Ótimo, né? A gente viu toda aí a operação do milagre já. De um Deus que é Senhor da vida mesmo, que é capaz de curar, né, os enfermos, fazer um paralítico andar. Agora, continua o versículo. Aquele dia, porém, era sábado. Olha, não teria problema nenhum, até que a gente de repente tem um adversativo, né? Porém, a situação transforma porque naquele dia era sábado. E a gente sabe que trabalhar no sábado é proibido, né? Conforme a gente pode perceber lá no livro do Êxodo, né? Então a gente tem lá os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente vai lá no livro do Êxodo, versículos 8, 9 e 10 do capítulo 20. E a gente tem também isso sendo reafirmado no livro de Deuteronômio, né? O último livro do Pentateuco, capítulo 5, versículos 12 a 15. E isso é motivado por aquilo que a gente tinha desde o primeiro capítulo, ou melhor, do segundo capítulo do primeiro livro. Lá em Gênesis 2, versículos 1 a 4, né? Deus descansou no sétimo dia. Mas aqui, o que acontece é que não é permitido o trabalho, né? De alguma maneira a gente tem sim uma semelhança, porque o domingo, dias Domini, né? O dia do Senhor, é um dia também de preceito que a gente deve evitar o trabalho, né? Claro. Mas só que é um sentido bastante amadurecido. Porque aqui a situação vai mudar e a gente precisa ver aonde que é o próprio preceito
E até onde vai a dureza do coração dos homens? Olha, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua maca. Olha que eles sequer perguntaram, né? Ou se importaram com a situação. Eles apenas olharam a superfície, a aparência, julgaram pela aparência e disse: não é permitido carregar a tua maca. Ele respondeu: aquele mesmo que me curou disse: pega a tua maca e anda. Pronto, isso bastou para que eles encontrassem alguém que fosse como que subversivo, né? E aí, nesse momento, a ira e a cólera desses fariseus, mestres da lei, se volta completamente contra o Cristo, que outrora já tinha feito eles ficarem indignados. Lembra lá quando Jesus purifica o templo? Então, eles já sabiam quem era esse tal Nazareno, e eles não gostavam muito dele, né? Que achavam que ele era um blasfemo, né, mesmo. Então, quem é aquele que te disse, pega a tua maca e anda? Versículo 13. Todavia, o que fora curado, né, o homem que foi curado, não sabia quem era, pois Jesus tinha se afastado por haver muita gente no lugar. Mais tarde, olha só, mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: olha, estás curado, não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Agora, os fariseus lá eles vão confirmar quem era o, o homem, né? Que estava subvertendo o sábado. O homem saiu, né? A gente pode perceber que por inocência ele vai e contou aos judeus que era Jesus quem o havia curado. Jesus, por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Jesus, porém, respondeu-lhes: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Nossa, agora o problema é duplo. Se Cristo ele já estava com motivo bastante para ser perseguido por estar realizando, né, esse trabalho no sábado, mas percebam que os fariseus eles estão contrariando um pouco a lei, porque se forem honestos, a cura que Jesus fez não feriria o preceito. Mas porque ele motivou aquele paralítico a carregar a maca, pronto. Bastou para ter o primeiro problema. Olha, ele não respeita o, o sábado, que é o dia de descanso, em que você não pode fazer absolutamente nenhum serviço. E mais do que isso, ele chama Deus de Pai. Para a gente, nós católicos que rezamos o Pai Nosso, isso parece muito natural, mas para um judeu isso é um absurdo, é uma blasfêmia. Blasfêmia é aquilo que faz os sumos sacerdotes lá no momento da condenação de Cristo rasgarem as vestes. Se recordam? E se rasgar as vestes é o símbolo de quem está absolutamente inconformado, né? Indignado com a situação. E Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. E como se não bastasse, ainda diz que Deus trabalha. Olha só como que para um judeu isso é absurdo, né? Intolerante isso, né? É absolutamente repugnante. Um homem viola o sábado, além disso, ele diz que Deus é pai e ainda diz que o Deus trabalha. Se recordam que eu dizia para guardar no coração aquilo que importa, né? De que o sábado
ele foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. Então, eu dizia que Jesus, ele continuava uma obra. E isso, né, nos indica exatamente que tem alguma coisa para ser realizada. E essa obra nova, nós sabemos que é a redenção da humanidade, né? Essa é a obra que Deus continua realizando. Então, o que acontece é que Deus continua trabalhando porque existem almas que precisam ser alcançadas. E nesse sentido, é importante nós percebermos que Cristo não iria chegar no sábado e ficar de braços cruzados. E é por isso que ele começa a mostrar algo que talvez vai mudar de sentido, porque nós católicos guardamos o dia que vem depois do sábado. Nós guardamos o domingo, porque o sábado ele remete exatamente à aliança que é imperfeita. Enquanto que Deus mesmo, ele descansou no sábado antes do pecado original. O que acontece depois disso é que Deus Pai, ele continua realizando uma obra. Ele continua realizando uma obra e é por isso que manda, né, nosso Senhor à terra. E agora essa obra ela acontece na vida desse paralítico que é curado. Mas os fariseus eles não se importam com isso. Eles não se importam com a situação. E a gente vê um tipo de pessoa aqui que ela é legalista mesmo, né? Não olha o sentido da lei, mas a lei como fim em si mesma, né? E isso é completamente abominável, né? Quando começa a acontecer algo do tipo no nosso meio, o Espírito de Deus definitivamente não habita ali, né? E isso é, sim, um motivo de pecado, e pecado por orgulho, principalmente, né? Como que numa falsa presunção de se colocarem no lugar de Deus, né? É isso que os fariseus acabam fazendo, né? E, e Jesus, ele não se amedronta, né, diante deles, ele não se acovarda diante daqueles homens e diz mais, né? Ele realmente afirma: meu pai continua trabalhando e eu também trabalho. Olha, ele não falou que não tinha problema. Ah, não, mas eu não estava trabalhando, né? Eu estava fazendo, curando. Não, ele não preocupou em dar explicação para fariseu, né? Ele foi realmente desmascarou aqueles homens quando mostrou, né, que o Deus que é Pai trabalhava e que ele também trabalhava. Então, ele não quis negar a hora nenhuma, porque tinha algo muito mais importante para revelar aquele povo. E agora, ele vai começar, farei apenas a leitura, né, desse, desse como que, dessa narração que Cristo faz, né, dessa testemunho mesmo da própria autoridade, porque é o que nós poderemos meditar ao longo dessa semana para percebermos como Deus é grande, né, de realizar realmente, né, aquela obra na vida daquele paralítico. E se a gente recordar, Jesus realizou essa obra e ele não questionou a fé daquele homem, né? Ele simplesmente perguntou: você quer ficar curado? E a gente pode perceber, né? Eu pedi para guardar no coração, porque talvez aquele homem quisesse, entre muitas aspas, porque você quer alguma coisa, você faz por onde, né? Ah, eu quero comprar um, sei lá, eu quero comprar um violão. O que eu vou fazer? Se eu quero realmente comprar o violão, eu vou ficar de braço, eu vou ficar me vitimizando,
Falam, mas porque ninguém vem aqui me levar? Toda vez que eu chego, alguém chegou na minha frente. Eu vou ficar inventando desculpa? Falando que a culpa é de fulano. Nossa, eu podia ser mais santo, mas tem minha família. Eu podia ser mais santo, mas tem meu trabalho. Eu podia rezar mais, mas eu não tenho tempo. Será mesmo que quem quer fica inventando tanta desculpa? Porque querer é realmente colocar nossa energia para que aquilo aconteça. Ou seja, Cristo ele viu que definitivamente aquele homem podia ser curado, mas que talvez não estava fazendo 100%. Então, esse milagre Jesus realiza não pela fé daquele homem, mas é um dom totalmente gratuito para aquele homem, mas para talvez, naquele momento, reafirmar a fé dos apóstolos, né, daqueles que o seguiam, e também de uma multidão, né, que estava em Jerusalém, já que era uma festa, né, provavelmente a festa da Páscoa, então Jerusalém estava cheia de visitantes, né. Tudo bem, ele realiza aquela obra, mas ele vai e começa a mostrar uma nova e eterna aliança que vai fazer com que o sábado não seja mais o dia de preceito, e sim um domingo. E mostrar que o, o Senhor, que é Deus do domingo, ele não se importa que alguém cure ou seja curado, mas ele importa que os homens estejam com o coração distante do Senhor. E agora Jesus diz, né? Versículo 19. Jesus tomou a palavra e lhes disse: Eu vos asseguro, o filho não faz nada por sua conta, se não vê o pai fazer. O que este faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará ações maiores, para que vos admireis. Assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá a vida, assim o Filho dá a vida aos que quer. Olha sempre esse jogo, ao longo de todos esses versículos que vamos ver agora, o Pai e a ação que ele faz, o Filho e a ação que ele realiza. O Pai não julga ninguém, mas entrega ao Filho a tarefa de julgar, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Asseguro-vos que quem ouve a minha palavra e crê em quem me enviou, tem a vida eterna e não é submetido a julgamento, mas passou da morte para a vida. Asseguro-vos que chega a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai possui a vida em si, assim faz que o Filho possua a vida em si. E visto que é homem, confiou-lhe o poder de julgar. Não estranheis isso. Chega a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que agiram bem ressuscitarão para viver. Os que agiram mal ressuscitarão para serem julgados. Eu não posso fazer nada por minha conta. Julgo pelo que ouço e minha sentença é justa, porque não pretendo fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Paro por aqui, versículo 31 em diante, né? Nós podemos continuar no nosso próximo encontro. Mas vamos lá. Talvez alguém tenha até recordado aquele ditado popular, né? Filho de peixe, peixinho é. O que a gente percebe na revelação toda desses versículos é que Cristo é o Filho de Deus. E ele é verdadeiramente Deus. Então, nisso, vocês podem imaginar como aqueles judeus ficaram
absolutamente perplexos. E eles só tinham uma possibilidade. Ou iriam abominar aquele Galileu, ou iriam se converter. Não tem como ficar em cima do muro, percebem? Ou eu vou realmente assumir que Jesus é Deus e é Filho de Deus, e eu vou acolher o testemunho que ele dá, porque é o que ele diz, né? Quem crê em quem me enviou tem a vida eterna. Então eu vou crer, ou então eu vou abominar e vou repugnar aquilo como quem rejeita uma mentira. Não tem meio termo aí, meus irmãos. Ou Cristo ele diz a verdade e eu creio nele, ou então ele é um mentiroso, porque do contrário, não não tem uma terceira opção, né? E nisso é que a conversão ela vai acontecendo. Jesus ele tem autoridade por quê? Porque ele foi autorizado. Ou seja, para que alguém tenha autoridade, dito de outro modo, para alguém ser autor legítimo, né? Autor, autoridade. Para que alguém seja autor legítimo da ação que realiza, ele precisa de outra pessoa para confirmar aquilo, para autorizar. Então, Deus Pai autorizou o Deus Filho a realizar os milagres que a gente tem visto, né? Até aqui nesse quinto capítulo. E principalmente o milagre da salvação. E nisso, Jesus vai articulando todo esse movimento do sepulcro para a vida. E esse movimento, né, ele se realiza em Cristo, sim, mas exatamente o movimento que manifesta como o Pai ama o Filho, né? E como eles realizam essa obra. Então, nesse sentido, é interessante que aqui ele já vai esclarecendo, inclusive, aquilo que nós chamamos de novíssimos, né? Que são aquelas realidades mais últimas, assim mesmo, da nossa existência, que é a nossa morte, né? O nosso julgamento com a condenação, né? Ao inferno ou à bem-aventurança do céu. Ele já indica isso tudo aqui, né? Então, é o que ele diz no versículo 28, né? Não estranheis isto. Chega a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão sua voz. É onde ele, em outra passagem, vai dizer, né? O joio vai ser separado do trigo, o, as ovelhas serão separadas dos cabritos, e assim por diante. É nesse momento, diante do Cristo, é que nós tomamos a nossa decisão de fazermos uma obra nova na nossa história ou negarmos isso. Eu acredito que nós podemos concluir por aqui, né? E proponho, né, que peguem especialmente esse capítulo 5 e os versículos 19, né, em diante, e, e deixem, né, que seja motivo para oração. E eu acredito que pode ser muito fecundo, né? Porque é essa oração com a revelação de Cristo é onde nós podemos pedir, né, que Ele transforme o nosso coração, né? Coloca lá no diário, né, alguma passagem que chama mais a atenção. Amém? Então nós continuamos do versículo 31, semana que vem, né? E deixa eu encontrar nossa oração de conclusão, depois aqueles que quiserem partilhar também. Meu Deus, infalível é a tua sabedoria, insondáveis são as tuas decisões.
Impenetráveis os teus caminhos. Quem poderá compreender o teu pensamento? Quem foi o teu conselheiro? Quem te emprestou alguma coisa para que tenhas algo a devolver? Todas as coisas provêm de ti. Por meio de ti, tudo ganha vida. Em ti, tudo tem um objetivo. Tudo que tenho, recebi de vós. Tudo que sou é decidido por vós. Quero louvar-vos e bendizer-vos agora e para sempre. Amém. Senhor, nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Agora, aqueles que quiserem partilhar também.